Quer ver VODs separados sem censura? Clique em qualquer vídeo, vai na descrição, clique em Twitch, clica em inscrever-se, escolha a forma de pagamento e faz. Agora você tem acesso a todas as lives antigas sem censura. Você pode ter emojis exclusivos, também fica livre de anúncios e consegue ver as lives, claro. Mas tem um jeito mais organizado também. Você volta lá no meu canal, clica em Discord, aceitar convite. Se você for sub inscrito da Twitch, como eu te mostrei agora, você vai em configurações, conexões, clica no símbolo da Twitch e conecta a sua conta. Assim você vai ficar com acesso de todos os VODs que eu estou postando sem censura nenhuma e livre pra ver. Simples e fácil, e aproveite. Agora vamos pro vídeo. Neste vídeo vou reagir a todas as ladybags do passado. Eita, gente! Quem patrocinou foi a Lira Verdadeira. Muito obrigado, Lira, pelo apoio, de verdade. Gente, eu estou muito curioso, tá? A gente acabou de ver o episódio de Miraculous, episódio Reunião, não é? Acho que é isso. E, nossa, foi incrível, né? Que a gente viu uma ladybag do passado também. Depois dos vídeos da Lira é o quê? É Miraculous. Depois do vídeo da Lira. Gente, não acabou Miraculous. Eu só vou ver esse vídeo, ver outro vídeo do Continuar e depois eu vou ver Miraculous. Vai. Galera, aqui é o Hora Cartoon trazendo pra vocês. Hey galera, aqui é o Hora Cartoon trazendo pra vocês hoje um vídeo meio diferente que já é sugerido por vocês há meses, que é pra falar de todos os bugs ou portadores antigos que tiveram os quadrados. Não parece muito ali. Milhares de anos desde que os Miraculous existem. E se vocês gostarem bastante desse tipo de vídeo, eu posso fazer depois com os outros Miraculous principais, como o do gato, da raposa, da borboleta, etc. E se é o seu primeiro vídeo de Miraculous aqui no canal, já se inscreve, tá? Por favor. No total, já existiram pelo menos 16 portadores conhecidos de Miraculous da Joaninha ao longo desses entre 9 a 7 mil anos desde que os Miraculous foram criados. E dividindo por continente, nas Américas só tiveram 2 portadores, na África outros 2 portadores, na Oceania nunca teve nenhum e na Antártida muito menos, na Ásia tiveram 4 e na Europa tiveram 7. E teve um ou outro que a gente não sabe de onde veio. Começando com o Piao Chang, a primeiríssima portadora de todas, originária da China, e que é desenhada no livro dos feitiços dos Miraculous. Piao provavelmente foi escolhida pelo próprio mago que criou os Miraculous muito tempo atrás na China antiga, e ela viveu provavelmente entre 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo, porque os primeiros povos da China antiga se originaram durante esse período, e ela é o maior fóssil que temos em portadora dos brincos. No Grimório, vemos que Piao vestia uma roupa bem coincidente com a época, em que ela usava um coque, uma máscara que nada mais era que um pedaço de tecido amarrado com um nos olhos, agora a gente tá vendo vermelha, calças e sapatilhas, fora suas pulseiras, e tudo isso eram com pintinhas ou na paleta de preto e vermelho. Piao também é a única portadora antiga a sabermos que desbloqueou a evolução de poderes aquática, e provavelmente todas as outras também, em que os uniformes diferem bastante dos que Ladybug e Cat Noir usam em qualquer uma das formas. Após isso, os brincos vão para bem longe, para o Egito Antigo, aproximadamente em 3000 a.C., ficando com a do faraó, ou deusa Ladybug, segunda mais velha que é mencionada na primeira temporada no episódio do faraó. Tem um pouquinho de incoerência histórica aí nos faraós que tinham durante o tempo dessa Ladybug, mas nada que seja um problema, e por se tratar de Egito Antigo, qualquer coisa extraordinária era considerado divino por eles, e uma mulher vestida de joaninha com uma arma incrível e habilidades fantásticas é considerada por eles uma deusa. Na arte feita pela embaixadora Lida, mostra ela com seu cabelo curto, típico das retratações do Antigo Egito, bem como as suas roupas, que já são bem mais detalhadas do que a Piao Chang, e adiciona alguns adereços dourados. Sendo alguém que com certeza viveu muito bem e sido idolatrada por muitos, já que era considerada uma deusa. E reza a lenda que ela impediu que Nefertiti voltasse à vida no primeiro ritual de sacrifício. A palavra-chave ou rótulo que a marcou como portadora foi a deusa, porque ficou marcada como uma das deusas do Egito. Curiosamente, é dito que ela também era o oráculo de outro deus grego, Kepri, um deus com cara de escaravelho e que era conhecido como deus do sol, da criação e da renovação da vida. Ironicamente, criação é o conceito que originou a Tiki e o Miraculous Ladybug basicamente renova a vida. Avançando na história, entre 1300 e 100 a.C., gostei até agora mais na Grécia surgia Hipólita, rainha das Amazonas, vulgo guerreiras e caçadoras, que marcou seu nome no começo da história grega. Hipólita é baseada em uma pessoa da mitologia grega de mesmo nome, que era filha de Ares, deus da coragem e da guerra, e filha de Otrera, a primeira rainha das Amazonas. E a união desses dois conceberam a grande Hipólita.
O uniforme da Hipólita condizia bastante com o que as amazonas vestiam, roupas curtas e leves para que não impedissem na caça ou na luta, em que ela usava um vestido curto e bem decotado, mal cobrindo as pernas, armadura na cabeça, ombros, antebraços, tórax Que e legal, as caneleira. antigas sempre tinham armadura. Tinha o ioiô na cintura, mas também carregava um arco vermelho. E Um ela arco? ficou conhecida como a Rainha, porque Rainha? essa foi sua posição diante das demais amazonas. Algo curioso sobre ela é que na mitologia Hipólita tem algumas histórias cruzadas com Hércules, até porque eles eram do mesmo período. E em Miraculous é confirmado que Hércules foi o portador de algum Miraculous, teorizado por Alia, o Miraculous do Leão. E nisso pode Eu ter sido lembro, ela parceiros falou. algumas vezes como Ladybug e Gatinho. Num grande salto temporal, a próxima portadora é Tentomushi, uma ninja Eita, japonesa da japonesa? época do Japão feudal, Eu por volta sabia. de 1200 depois de Cristo. Tentomushi, que significa Ó, já joaninha gostei. em japonês, provavelmente foi a Ladybug mais sanguinária e agressiva que já existiu, porque, pra quem não sabe, ninjas eram basicamente mercenários japoneses que eram designados para tarefas mais sorrateiras e sujas. Não que isso a torne uma vilã, só que se ela fosse enfrentar, por exemplo, o Xeromorph, que é o grande vilão que temos hoje, a solução dela para esse problema seria matarem. Transformada, a roupa Que padrão isso? de ninja dela se tornava vermelha e com bolinhas, acabando com sua furtividade, mas não que ela precisasse, em que seu Shinobi Shuzuku, uniforme padrão de ninja, só deixava à mostra seus Ladybug olhos sanguinária. e mãos, com o ioiô na direita, e na esquerda um Nendoki ou Nendoke, essas unhas ou garras que são armas de verdade e podem cortar a garganta de alguém com facilidade. Caraca! Ficou conhecida Assassina? como a assassina, só provando que Que ela não era isso? alguém que você iria querer cruzar o caminho. Pouco Dá pra tempo aumentar um pouquinho? Posso? depois vem Mika Zoyolin, um guerreiro asteca, região Olha que brabo! do México, que foi portador dos brincos provavelmente pelos anos 1300 depois de Cristo. Dos portadores antigos, Mika Zoylon é o único do sexo masculino, que foi um grande guerreiro asteca que provavelmente brilhou no começo do Império, e seu nome significa joaninha na língua náhuatl, que era falada pelos antigos astecas. Ele parece ser do tipo que gostava da natureza. Sua roupa tem muita inspiração na fauna, em que os brincos assumiam uma forma maior e mais visível que o comum, provavelmente manipulou o visual do Miraculous ativado como a Rena Furtiva faz. Sua máscara era feita com tinta, tinha um longo cabelão preto coberto Eterna Rena Fustiça. como a Rena Furtiva faz. Sua máscara era feita com tinta, tinha um longo cabelão preto coberto por era um feita belo com cocar, seu corpo musculoso só era envolto por uma capa e as pintinhas pretas ficavam no próprio corpo. No próprio e em algumas corpo. partes da pele que ficavam vermelhas, braceletes dourados, Nossa, essa é a mais braba até e agora. cobria o resto do corpo com uma tanga vermelha, onde o ioiô ficava guardado. Mika Zoyolin Mas não pensar assim, a Ladybug é tão simples, né? Só que agora ela tem um traje preto. Só que, né? Ainda, né? Esse daí são cobria o todo resto do detalhado, corpo tipo... com uma tanga vermelha, onde o ioiô ficava guardado. Mika Zoyolin ficou conhecido como o Tem spoiler da P11? Tem? Ai, meu Deus. Tem mesmo? Tem? Não tem? Não? corpo com uma tanga vermelha, onde o ioiô ficava guardado. Calma, eu vou ver. Não tem. Ó, vou confiar em vocês, hein? Gente, agora eu acho que tem como mandar bits, né? Eu nem sei o que é isso, mas... Eu acho que é tipo uns pontos. Aqui tá aparecendo bits, aqui não tô conseguindo ler o chat embaixo. Que isso, Daniel? Não tem? Mika Zoyolin ficou conhecido como o Guerreiro, provavelmente dando muitas vitórias ao seu povo antes da sua morte ou antes dos brincos serem designados a outro portador. Na mais famosa de todas, vem Joanna ou Diane Olha ela aí! heroína francesa da Guerra dos 100 Anos, usando Miraculous no começo Tem motivo pra Ladybug ser tão simples? Faz sentido. dos anos 1400 até 1431 depois de Cristo, que diferente Mas olha isso, mano, que detalhe. sabemos muito bem quando ela nasceu, como viveu, Até a Chloe da Scarlet Lady, né? Ela tem mais detalhe. Tipo, 31 do que a primeira depois de Ladybug, Cristo. porque agora a Ladybug tá com traje preto também. Que diferente do resto, sabemos muito bem quando ela nasceu, como viveu e quando e onde morreu. Todo mundo conhece a história de Joanna d'Arc por cima. Se você não conhece, o Google tá aí pra isso. Mas ela foi a primeira francesa a usar os brincos e tá bem presente em representações na série, tipo sendo mostrada em um vitral matando um dragão de verdade, isso antes do Plague extinguir os dragões. Joanna tinha um cabelo bem curto, olhos verdes, e seu uniforme era basicamente uma armadura com detalhes de Joaninha, como na Agora entendi porque eu não podia ver, sua né? própria espada que ela empunha junto do ioiô. Ela ficou conhecida como o Mártir, porque foi sim um mártir para a França na Guerra dos 100 Anos, pelo seu enorme impacto numa guerra que durou mais de 100 anos e no que representou para a França. Já Joanna explicou não a tinha história nenhum dela. nome de super-heroína, ela mantinha o seu nome real. E, diferentemente de qualquer outro portador antigo, ela é a única Ué, mas não era Scarlet Fate? Ué.
que já apareceu na série. Depois de Sass usar o Segunda Chance sem portador, ela fez uma breve aparição quase atacando o Exatamente! Ela provavelmente usou Miraculous da Joaninha até o seu fim, quando foi pega pelos ingleses e condenada à morte e queimada viva na Eu achei que quando ele tinha lançado, não tinha lançado a quinta, então. fogueira em 1431. Na segunda portadora de origem africana, Ah, queimada foi viva peraí. na fogueira em 1431. Vocês Na falaram. segunda portadora de origem africana, temos Mudeku Deku, uma garota da tribo Imba, originária Ó. da Namíbia, na África. O primeiro ela registro deixa histórico do de povo fora? Imba é do século Meu Deus. XVI. Então, por volta de 1500, Mudeku Deku recebeu os brincos e seu nome significa Grande Joaninha na língua Banto, uma das línguas-mãe da África Central e do Sul. Diferentemente de qualquer outra Ladybug, Mudeku Deku tinha todo o seu corpo vermelho e, possivelmente, por cultura do seu povo, não tinha necessidade de cobrir os seios. Ficavam à mostra, ela tinha longas Então. tranças, várias argolas prateadas e adereços em seu corpo, pulsos e pernas, vestindo Mas eu apenas senti muito desconfortável. Se Apenas uma fosse... Ah, esse vídeo é antigo? saia cinza e andava descalça. Mudeku Deku ficou conhecida como a voz da natureza. Aparecia Oxi, esse- assim, várias argolas prateadas e adereços em seu corpo, Nossa, pulsos que e linda! pernas, vestindo apenas uma saia cinza e andava descalça. O Deku Deku ficou conhecida como a voz da natureza? Aparentemente conseguia se conectar com os animais também, ou era uma grande defensora deles. Algo curioso sobre ela e sua pele toda vermelha é porque isso é Legal. algo característico do povo Imba, porque eles Animais. passam uma pasta na sua pele e no cabelo todo dia. E também por outros detalhes culturais, dá pra gente saber que ela tem entre 12 e 19 anos de idade, muito provavelmente. Pouco tempo depois tem Mundag Biol, uma garota coreana que usou os Miraculous por volta também do final do século XVI, entre Ó. 1592 e Não tem máscara. 1598. Mundag Coreano. Biol, que, adivinhe, significa Joaninha em coreano, lutou Meu na guerra Deus, em Jin, tudo é um conflito que Joaninha. teve entre Japão, China e Coreia, quando ainda não existia Coreia do Sul e Coreia do Norte. Por isso que sabemos exatamente o tempo que ela tinha os brincos. E é possível que Mudeku Deku tenha vindo antes dela, já que a sua tribo já existia e continuou existindo depois desse tempo. Mundag Biol tinha um longo cabelo amarrado em um rabo de cavalo Ó. por uma xuxa de Joaninha, bem como usava um macacão ornamentado, mas o destaque maior era para suas calças que iam até acima da barriga, tinha sapatilhas de Joaninha e, diferente de todos os portadores, tinha 3 manchinhas vermelhas em seu rosto, preferindo ficar sem máscara como algumas outras. Ela conhecia um almirante coreano chamado Parece tipo a Tomoe, mas não. Sun-Sin, que também era portador de um brava. Miraculous desconhecido, e seu nome também faz alusão a xamãs coreanos que têm marcas no seu rosto que nem ela tem. Passando para algumas que não têm data certa de quando se tornaram portadoras, mas ao menos tinha localização, Bo Hua, uma garota vietnamita que usou os brincos da Joaninha em um período desconhecido. Bo Hua, que significa Joaninha em vietnamita, foi descrita como muito meiga, mas um pouco tímida, e por não ter nenhum adereço que remeta a alguma época do Vietnã, não sabemos exatamente em que tempo ela foi portadora dos brincos. Bo Hua tem um dos uniformes mais peculiares em questão de roupa, porque ela prezou bastante por beleza, usando um kimono de Joaninha, batom vermelho, uma longa Não parece calça um traje, parece só uma preta, roupa de Joaninha. sapatilhas e um nunla, o típico chapéu asiático. em Anterior forma de também. ela ficou conhecida como O Coração Gentil, devendo ser uma das Ladybugs mais paz e amor depois da Marinette. E mais desconhecida ainda que a Bo Hua, tem essa portadora que Alia descobriu no Louvre, sem sabermos de onde ela é ou de que tempo seja. Essa Ladybug descoberta Não sei como a Alia descobriu pela isso. Alia tem bastante semelhança com a Marinette e ela foi famosa de algum jeito porque ela tem uma estátua sua no Louvre, o museu mais importante do mundo. Estátua essa que estava sem as suas cores, mas a Alia resolve isso com um aplicativo. Algo impossível por celulares, mas é algo que realmente acontece com estátuas muito antigas. Elas perdem toda a sua cor original ao longo do tempo, mas com a ciência de hoje dá pra saber como eram. E por isso podemos chutar que essa portadora mais perdida podia estar por volta de 1000 depois de Cristo para trás. Provavelmente depois da Hipólita e antes da Tentomushi. Na penúltima Caraca. Ladybug antiga, mais uma francesa é La Cossinelle, uma mosqueteira portadora do Miraculous que os usou provavelmente por volta dos anos 1600 e 1800 depois de Cara, Cristo. que interessante. O tempo dos incrível. mosqueteiros franceses é bem extenso, só que como essa ilustração de La Cossinelle, que significa Joaninha em francês, é uma releitura de um quadro chamado Un Cavalier, de um artista que vivia no século XIX, chutamos que foi precisamente mais por aí, e é capaz que ela tenha pego o começo do Império de Napoleão Bonaparte. La Cossinelle basicamente remoldava suas roupas de mosqueteira com detalhes de Joaninha, como a máscara vermelha, detalhe no chapéu, à frente do vestido e, além do ioiô, carregava sua Ela arma parece mais velha. que não era um mosquete, e sim um florete. Ela ficou conhecida como a Vigilante, provavelmente porque fazia parte da Guarda Real de Mosqueteiros. E de última Ladybug antes do século XXI vem La Maraquita, heroína Que das Ilhas do linda! México, bem como outro portador da Joaninha na América, isso por volta do começo dos anos 1800 depois. Que braba! La Que Maraquita, lindo, que é o que véi! significa em espanhol, foi concebida por uma relação birracial em que Ladybug. um de seus pais era nativo mexicano e outro colono espanhol, que
a conceberam e sabemos exatamente do tempo proximal em que ela foi portadora, porque ela lutou na Guerra da Independência do México, que foi de 1810 a 1821, provavelmente sendo responsável por muitas das vitórias deles. La Caraca, Maraquita eu era acho que uma é mulher melhor. negra de olhos verdes e seu uniforme transformado lembrava Mais bastante linda. um vestido tipo daquelas dançarinas de cancan, com várias Sim. rosas ao longo dele, como no cabelo, nos desenhos pretos, e tinha duas botonas Caraca. que iam até os joelhos. La Maraquita provavelmente foi a última portadora escolhida pelos antigos guardiões, já que por volta de 1850, Mestre Fu, ainda criança, libertou o faminto que devorou todos os guardiões e as caixas dos miraculos que havia no templo, e fugiu com a última que sobrou lá. Por isso, os últimos quase 200 anos não teve mais nenhum portador na história. E enfim, Nossa. chegamos aos portadores atuais. Marinette Dupenchen, uma garota francesa e atual portadora do Miraculo da Joaninha desde o ano de 2015, se tornando a Ladybug com um uniforme 2015? basicão, sendo a única portadora a ser também guardião oficial de uma caixa na história. Por tempo limitado, foi de Adrian Agreste que se tornou o Mr. Bug, com o uniforme mais Sim. masculinizado do Bravo. Ladybug e mais detalhado. Foi temporariamente de Alia Césaire, que virou Scarabée, Bravo. com um uniforme trabalhado e único com faixa no cabelo. E durante alguns minutos, em uma linha do tempo alternativa, foi empunhado por Gabriel Agreste, excêntrico e psicótico. Nossa, o Pantera Negra versão... Nossa, Que verdade. fundiu esse Miraculous ao do gato, pavão e borboleta e Mas quase ele não desfez fundiu. o universo com o seu desejo. Um total Mas ele não fundiu com o Ladybug, não é? com o uniforme Peraí. trabalhado e único com Ele não faixa fundiu, no cabelo. E durante alguns minutos, em uma linha do tempo alternativa, foi empunhado por Gabriel Agreste, excêntrico e psicótico que fundiu esse Miraculous ao do gato, pavão e borboleta e quase desfez o universo com o seu desejo. Um total de 16 Tá, mas ele não usou. portadores diferentes nos últimos 9.000 anos. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que eu não tenha enrolado Caraca, muito, que vocês que tenham gostado incrível! das histórias desses portadores antigos. E me Nossa, digam que mais qual dos gostei. portadores antigos, tá? Não dos atuais, vocês mais gostaram ou acharam Já que sei tem um qual que eu mais design gostei. mais bonito e trabalhado. Deixa o seu like se vocês querem mais vídeos de portadores antigos. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito aqui. Aqui tem outro vídeo que deve ser da Diamante Magia Itaú. Comentem qual vocês gostariam que fosse o próximo Quê? Miraculous a ser falado. E até o próximo vídeo. Hey, galera! Deixa eu ver aqui. Calma aí. Que incrível, adorei essa sugestão, Lira. Muito bom. Esse cara conta Total bem, de né? 16 Tô gostando do canal dele, hein? Ó. Gente, cadê? Essa foi a melhor. Incrível. Essa foi a melhor feminina e esse foi o melhor masculino. Brabo demais. E o dos atuais... É, a Ladybug, né? A Ladybug. Incrível. Tá. Pera aí. Mano, tá travando? Ele usou fora de tela? Ah, fora de tela? Ah, é, mas não mostrou, né? Ok. Caraca, que incrível, incrível. Aqui dá pra ver todos, ó. Que incrível. O que eu mais gostei, velho. Muito bom, muito obrigado pela sugestão, gente. Então espero que vocês tenham gostado. Se vemos no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva, me ajudar, por favor. E adeus, falou. Adorei a história de cada um. Agora vamos ver The Cat no ar.